A proposta apresentada aqui no livro Letrar nesta semana, eu tenho certeza que vai surpreender a sua criança, porque ela vai se deparar com a maior folha que existe no mundo. Isso mesmo, olha só. Nós apresentamos a fotografia desta folha aqui na página 10 do livro e fizemos questão de, junto da imagem da folha, apresentar a imagem de uma pessoa adulta para que a criança possa estabelecer comparações e constatar que realmente é uma grande folha. Bom, depois da análise da fotografia, você pode ler essas informações que nós apresentamos aqui sobre essa espécie. Essa planta existe na região amazônica. Se for possível a vocês consultarem um atlas físico ou mesmo virtual, mostre para a criança a região amazônica para que ela perceba onde essa planta pode ser encontrada aqui, tanto em nosso país quanto em países vizinhos também, tá certo? E comente também sobre o quanto risco corre essa planta em razão da devastação da natureza. Esse é um dado que consta aqui e que pode ser também compartilhado com a criança e aprofundado as questões em torno disso também com a sua criança, tá certo? Bom, uma das informações que pode ser compartilhada com a criança diz respeito ao maior tamanho possível que essas plantas atingem. Bom, essa informação está contida em uma reportagem, em um texto que nós disponibilizamos por meio do código aplicado nesta apresentação. Então, você pode acessar para se informar a respeito dessa espécie de planta, talvez para ler alguns trechos para sua criança também. Uma das informações que precisa ser compartilhada com a criança diz respeito, portanto, à maior dimensão que essa folha pode atingir. Olha só, eu tenho aqui um pedaço de barbante que mede 2,5 metros, porque o comprimento da folha pode atingir justamente esse tamanho. Então, se vocês puderem também providenciar um pedaço de barbante de 2,5 metros, proponha isso para a criança, para que ela ajude você a medir esse tamanho de barbante, a cortar esse pedaço de barbante para ela ter ideia das dimensões dessa folha. Agora, se vocês não tiverem barbante ou qualquer outro material dessa natureza em casa, vocês podem medir a extensão na calçada de casa, em algum lugar da casa, para que a criança tenha ideia do tamanho, das dimensões dessa folha de planta, tá certo? Nessa situação, a criança pode esticar o barbante no chão com a sua ajuda e se posicionar ao lado dele para perceber o grande tamanho dessa folha, perceber o quanto ela é menor do que essa folha. E feitas essas constatações, você pode solicitar a ela então que faça um desenho aqui do ladinho. Que tamanho então ela teria caso estivesse ao lado da folha, dessa grande folha aqui. Então, ela faz esse desenho aqui no quadro, na página 10, tá certo? Bom, aqui no finalzinho da página, nós tínhamos previsto uma situação coletiva para acontecer com todas as crianças na escola. Eles iriam projetar, desenhar essa grande folha num grande pedaço de papel e depois analisar em que lugar da escola a folha poderia ficar exposta sem que precisasse ficar dobrada. Bom, essa é uma ação coletiva, como eu falei, e que nós vamos reservar, portanto, para que aconteça num momento oportuno, quando os encontros presenciais na escola puderem acontecer, tá certo? E ainda nesta semana, numa outra ocasião, você pode propor esses encaminhamentos que estão previstos aqui na página 11 do livro. Nesses encaminhamentos, a criança vai se deparar com 2 desafios, de classificação das folhas e também de sequência, e também aspectos relacionados à simetria. Veja, esses encaminhamentos podem ser antecedidos por explorações daquela coleção de folhas que a criança elaborou de acordo com os encaminhamentos do livro de experiências. Então, reúnam aquelas folhas lá da coletânea que a criança fez para brincar com ela de sequência de folhas. É necessário, portanto, organizar inicialmente as folhas em agrupamentos de acordo com a cor, talvez com a forma, verifiquem qual atributo é o mais adequado de acordo com a coleção de folhas que vocês tenham aí. Então, organizem esses agrupamentos e brinquem de organizar uma sequência com essas folhas no chão ou em uma mesa. Então, você pode colocar uma folha pequena, uma grande, uma pequena, uma grande,
ou então uma folha de cor esverdeada e uma marrom, outra marrom e uma esverdeada, duas marrons e assim por diante. Enfim, criar várias sequências para a criança dar continuidade, ou então ela mesma pode criar uma sequência, um padrão para surpreender você, para que você continue ordenando, colocando, né, posicionando as folhas nessa sequência. Veja, são atividades prévias que podem acontecer como forma de jogo, como forma de se divertir, e ao mesmo tempo a criança vai observar esses atributos e organizar de tal modo a compor essa sequência. Depois dessa exploração com as folhas da coleção, ela então pode realizar o encaminhamento previsto aqui na página 11 do livro, no qual ela deve desenhar a continuidade da sequência. Qual folha deve ser desenhada logo depois desta que tem 3 folhas na cor avermelhada? E, portanto, desenhar os próximos 3 elementos aqui na sequência, tá certo? Depois, as questões de simetria também podem ser observadas com certeza nessa coleção de folhas que a criança elaborou com a sua ajuda lá nos encaminhamentos do livro de experiências, e assim perceber que os 2 lados das folhas que ela coletou são exatamente iguais. Então, essa é uma característica bem curiosa que certamente a criança vai gostar de perceber. Então, faça isso com as folhas da coleção e depois proponha a ela que faça a continuação dos desenhos, né, da parte da folha, de cada folha que está faltando aqui, considerando a simetria, ou seja, a quantidade de pontas que a gente observa de um lado é exatamente a mesma quantidade que deve existir do outro lado. Certamente esse é um desafio que vai exigir bastante coordenação, bastante capacidade de desenho, mas da forma como a criança conseguir retratar as suas percepções, certamente ela deve fazer aquilo. O que mais importa nesse momento é reconhecer que existe simetria nas folhas que ela observou.